Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos resolver a questão número 10 da prova do BNDES 2024 para conhecimentos básicos, né? Ele fala o seguinte: considere o gráfico sobre as contribuições para o crescimento da economia mundial da China, da Índia, Estados Unidos e União Europeia e o resto do mundo. Então são 4 itens ali que ele colocou no gráfico de colunas, certo? Que vocês têm ali no vídeo no canto. Certo? Ele fala o seguinte: a alternativa comparativa das informações contidas no gráfico conduz à seguinte conclusão. Então vamos lá. Alternativa A: o crescimento econômico da União Europeia, certo, foi o que mais contribuiu para o crescimento econômico mundial na década de 70, né, pessoal? Então, se vocês olharem na década de 70, né, a União Europeia e Estados Unidos ali, ela vai, que é o terceiro item, né, não é o mais escuro, é o segundo mais escuro, ela vai em torno de 0,2 para 2,2, ou seja, ela vai ter uma variação, né, de 2%. Isso aqui é a União Europeia e os Estados Unidos, certo? Só que se vocês olharem o branco, né, que é o resto do mundo, ele também varia em torno de 2,2 para 4,2. Então aqui, ó, ele vai também variar mais ou menos 2%, que é o resto do mundo. Certo? Então dizer que a União Europeia foi mais importante que os demais não dá, porque foi na mesma quantidade de crescimento. Então a alternativa A está incorreta. A alternativa B: a contribuição do crescimento econômico da China e da Índia cresceu na mesma proporção em termos de suas contribuições para o crescimento econômico mundial a partir da década de 90. Né? Então vocês veem que a partir da década de 90, né, o crescimento da China, né? A China, ela decresceu e não cresceu. Certo? Se vocês olharem o de 90, né? 90, 2000, vou botar aqui 1990, 2000 e 2010, né? Ela estava ali de 1,2 a 3,2, daria mais ou menos 2% aqui. Daí ela passou ali de 1,8 para 3,4, né? Então mais ou menos 1,6%. E ali no 2010, em torno de 1,8 a 2,8, em torno de 1%. Ela até cresceu, certo? E a Índia, né? A Índia, ela basicamente se manteve. Se pegar o escuro, mais escuro, ó, então a espessura da camada ali mais ou menos ficou igual. Então a alternativa B também está errada. Não houve crescimento, então houve um decrescimento da China e a Índia se manteve igual. Alternativa C: a contribuição do crescimento com os Estados Unidos e da União Europeia para o crescimento econômico mundial aumentou em 2010. Então vamos olhar. Não, né? Essa aí é aquela barra intermediária, é o terceiro, né? Então os Estados Unidos mais União Europeia, né? E em 2000 eles representavam quanto? Iria em torno ali de 1,8 até 13,5, né? Então 1,8 para 13,5, então nós vamos ter uma variação de 1,7%. Em 2010, né, essa União Europeia e Estados Unidos vai variar mais ou menos de 1,8 para 2,8. Então 1,8 para 2,8 mais ou menos vai ser 1%. Então 1,7 para 1%, né? Isso mostra que houve um decrescimento e não um crescimento. Então decresceu. Então aqui também está errado. Alternativa D: o resto do mundo ganhou participação em termos de suas contribuições para o crescimento econômico nos anos 2000. O resto do mundo, não, né? Por quê? Porque ganhou participação, não. Porque vocês veem que ele era muito maior. Ó. A parte aqui do resto do mundo, né, que é a parte branca, certo? Do gráfico, né? Ele foi reduzindo. Ó. 70 ali, ele era de 2,2 a 4,2, era 2%. Depois ficou um pouquinho menos de 2%, né? E assim foi reduzindo. Então aqui ele foi reduzindo e não aumentando. Então a alternativa D também está errada. E a alternativa aí: a contribuição do crescimento econômico da China para o crescimento econômico mundial foi maior que a contribuição do resto do mundo nos anos 2010. Então vamos olhar em 2010.
Vamos olhar a China e o resto do mundo. A China, ela está a primeira ali, então ela vai do 0 até 1,5 mais ou menos. Então a China foi mais ou menos 1,5, certo? E o resto do mundo, ela é 2,7 até 3,4, mais ou menos 0,7. Então vocês veem que a altura da coluna da China, que é a parte mais cinza ali, a terceira mais clara, é maior que o branquinho, que é o resto do mundo. Então aqui está correto. Então a nossa alternativa aqui seria a alternativa da letra E de Equador, certo? Isso aqui é uma análise de gráfico, né? Bastaria a gente ver a alternativa e avaliar qual delas está realmente correta. Espero te ajudar. Se vocês gostarem do meu like, muito obrigado, um grande abraço, até mais.